a posição dos players do dia anterior afeta o dia de hoje? Como é que eu identifico isso? Eu gravei esse vídeo aqui para explicar, né, as 4 possíveis formas, né, de você trazer a informação dos players do dia de ontem para o dia de hoje, tá? Os possíveis erros de olhar essas formas, tá? Vou mostrar minha tela aqui também e vou mostrar a forma como eu encaro essa informação, como eu uso a informação dos players do dia anterior no pregão de hoje. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, se você não me segue ainda, tá? Se inscreve aqui que você não perde meu conteúdo quando ele for publicado. Vamos lá, tá? Esse vídeo aqui, eu gravei ele, tá? Ele, para quem já está acompanhando o canal aqui, já deve ter ouvido, de certa forma, o que eu vou dizer aqui, mas aqui eu trago uma informação, porque essa pergunta é muito boa, né? O quanto que é importante a posição dos players do dia de ontem, quanto ela afeta o dia de hoje? E se é importante, como é que eu olho isso? Geralmente são 4 grandes afirmações, tá? Que as pessoas costumam fazer, pode até ser mais, mas são 4 grandes grupos de afirmação que as pessoas costumam fazer em relação à posição dos players, né, de um dia para o outro, tá? E assim, cada tipo de ativo teria uma particularidade, tá? Aqui eu vou tentar focar um pouco mais em mini índice, ações seriam um pouco diferente, dólar diferente também, eu tô focando mais em índice aqui nesse vídeo, tá? Mas esses conceitos, eles podem, de certa forma, servir uma parte deles, né? Vou tentar pincelar para os outros ativos também para ficar um conteúdo válido. Vamos lá. A primeira grande afirmação é você olhar a posição na BMF amanhecida dos players. Sei lá, estrangeiro comprou muito ontem, que é o exemplo que eu vou dar quando vier para a tela. Então qual a conclusão que você chega? Logo, hoje ele vai continuar comprando. É uma noção de continuidade. É a conclusão mais óbvia que as pessoas têm, olham, tá? Essa é a primeira. Tá? Estrangeiro comprou muito ontem, ou vendeu muito hoje. Logo, ele vai continuar fazendo isso hoje. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que as pessoas fazem muito. Sei lá, Mary foi destaque de compra ontem, comprou muito. Então, logo, ela pode, não é que ela vai, as pessoas nem afirmam direto, ela vai continuar comprando hoje. Mas ela pode continuar comprando hoje e isso eventualmente geraria um trade. Tá? Que é um trade de continuidade, tanto na compra quanto na venda. Foi destaque ontem de alta ou de baixa, né, de compra ou de venda, quer dizer, né, algum player por aquela corretora, e ela, em teoria, vai continuar hoje. Tá? Terceiro, grande afirmação, tá? Algum cliente, pelo Morgan, por exemplo, podia ser qualquer outra ponta, tem interesse na venda no 127.800, tá? Quando chegou lá, ligou um algoritmo de venda. Pô, se hoje, isso foi ontem, se hoje voltar nesse preço, 127.800 ou na redondeza ali, esse cliente potencialmente pode ter interesse vendedor, tá? Não é que vai necessariamente, mas pode, tá? Então é uma afirmação. E a outra são afirmações de stop, geralmente. Né? Tal cliente ou tal corretora, geralmente pessoa física, né? Tal corretora comprou muito ontem. Puta, se hoje cair, essa compra vai ser estopada. Tá? Tem esse tipo de afirmação. Eu não gosto muito, mas tem esse tipo de afirmação também, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouco desses, agora vindo para minha tela, né? Vamos falar um pouco dos possíveis erros e mostrar um pouco essas operações, tá? Essas afirmações, na verdade, e dos possíveis erros que elas podem causar, e depois no final do vídeo eu falo como é que eu uso essa informação. Vamos lá, vem para a tela aqui. Bom, aqui eu peguei aqui uma tabelinha que a gente atualiza todo dia, né? Na verdade, o Bruno, um amigo meu que opera junto, né, faz essa tabela aqui com a posição dos players na BMF. Aqui só tá para mini índice, tá? Então aqui você tem os dados de um dia, os dados do outro, tá? Dos players, compra e venda, faz um menos o outro, você vai ter a variação de um dia para o outro, tá? Então aqui você teve, nesse dia aqui, você teve um aumento, o net é o aumento, né? Um aumento de compra por parte de estrangeiro de 45 mil contratos. 27 mil foi via aumento da ponta comprada e 18 mil, né, foi via redução da ponta vendida. Você soma os dois, dá 45 mil de aumento de posição de estrangeiro. Estrangeiro que manda no mercado, tem essa afirmação, né? Estrangeiro manda no mercado, então, se comprou muito ontem, vai continuar comprando hoje. Cara, eu não gosto, eu não uso essa informação desse jeito, tá? Depois eu vou falar no final do vídeo como eu uso sobre essas 4 afirmações. Eu não gosto dessa afirmação. Qual que era o exemplo da segunda afirmação, tá? A Mary comprou muito ontem. Poxa, ela pode continuar comprando hoje. Aqui eu trouxe um exemplo que deu certo. Peguei aqui embaixo, né? Tá do dia 11 de julho, tá? O mini índice, o branco é preço, e aqui, a partir daqui começa o dia 12. Tá? Então, daqui para a esquerda é o dia 11 de julho,
e daqui para a direita é o dia 12. Então você pega aqui a Merrill, alguém pela Merrill, né, não a corretora, mas algum cliente pela corretora Merrill, que é em azul, foi o destaque de compra no dia 11 parando aqui. Tá? O destaque de compra no dia 11. Não que tenha comprado muito, mas acabou comprando. Essa afirmação de, opa, comprou muito ontem, foi destaque ontem, pode continuar comprando hoje. Nesse caso foi, olha, a partir do dia 12, 9 e pouco da manhã, 9h15, 9h20, começa de novo, provavelmente tem cara de algoritmo essa compra aqui, tá? Não, acho que não dá para entrar no mérito porquê nesse vídeo aqui, mas, né, e sim, para um pouco perto das 10h15 e depois volta no final do dia, na volta do almoço, comprar de forma bem mais agressiva. Isso aqui não parece algoritmo, isso aqui parece ordem manual, tá? Mais no final do dia. Mas a afirmação é essa, poxa, comprou muito ontem, hoje pode continuar comprando também. Aqui deu certo, tá? Eu não faço, eu olho essa informação, mas eu não busco trade em cima disso necessariamente, tá? Eu só trouxe o exemplo da afirmação, depois eu vou fazer um compilado de como é que eu olho isso aqui, tá? E o próximo exemplo, que seria o terceiro, seria aquela questão da área de interesse, né? Tá, aqui eu peguei 2 dias também. O dia 3 de julho é até aqui mais ou menos, e aqui, essa alta aqui já é a abertura do dia 4 de julho no mini índice, tá? E aqui algum cliente pela corretora Morgan, você percebe ali que aqui perto dos 27.800 mais ou menos, ó, que está na linha branca ali, tá refletido no gráfico da esquerda, tá? Começa uma ordem, muito provavelmente algoritmizada, só por esse gráfico aqui não dá para saber que ele é algoritmizada, mas pela tela análise do player que eu desenvolvi também no plugin Tape Reading dá para ter uma noção, tá? Pelo estilo da ordem, pela frequência entre elas, né? Pelo tamanho das ordens, pelo intervalo entre elas, claramente não é manual. Pô, esse cara começou, eu anoto os preços que os algoritmos ligam e desligam, tá? Eu anoto isso. E aqui começou perto ali do 27.850, 27.800. Beleza, vendeu. Pô, aqui ele parou no final do dia, um pouco antes das 5, ele desligou, tá? O mercado até deu uma voltadinha para cima aqui, o que é de se esperar quando o cara contribui com um lote bem significativo, né? Ele praticamente vendeu 30 e poucos mil contratos durante esse processo de ligada do algoritmo aqui durante o dia 3 de julho, tá? É de se esperar que quando ele desliga, que aconteceu 5 e pouco da tarde, o preço retorne um pouco para cima, ou seja, que perca esse impulso de um vetor da venda, tá? Isso no nível microestrutural faz o preço achar um novo equilíbrio. No caso da venda, ele acha um novo equilíbrio um pouco mais para cima, mas não é o caso aqui do que eu estou querendo explicar. O caso é que no dia seguinte o preço volta ali para a região, até passou um pouco, foi para 128 mil aqui, né? Mas ele volta ali para a região dos 127.850 e você vê o mesmo tipo de ordem, aparentemente algoritmizada, também mostrando interesse vendedor ali no 127.800, tá? Essa é uma terceira afirmação. Eu olho ela, tá? Mas eu olho ela com cuidado e eu vou explicar esses cuidados que eu olho no final do vídeo, tá? E aqui, nesse caso, trouxe exemplos que deram certo, tem vários outros que não dão certo. O outro exemplo, tá, seriam casos em que, putz, algum player compra, né, num dia, tá? E no dia seguinte, se o preço volta para baixo daquele preço médio, tá? Você fala, putz, aquele player vai estopar. Eu não gosto muito dessa afirmação, especialmente de um dia para o outro. Tá? A maior parte, o saldo, né, que é o que a gente olha aqui, esse saldo, volume comprado ou vendido, na maior parte das vezes ele não reflete a real posição do cliente, que é o que está por trás, por N motivos, tá? Porque ele pode estar comprando e vendendo por outra corretora, esse é um, tá? Mas não é o principal. Porque muito dos movimentos de intraday são causados por HFT e a posição do HFT não é refletida fielmente no saldo, tá? Você tem um mix entre lotes agredidos e lotes passivos que desconfigura completamente essa informação do saldo. Saldo, estou falando volume aqui, volume e quantidade, tá? É o saldo, tá? Comprado ou vendido. Tá? Só algumas poucas corretoras o saldo é fiel à realidade, eventualmente, daquele cliente ou daquele grupo de clientes. Mas os grandes catalisadores, os grandes players catalisadores que fazem o preço andar, né, o saldo não é fiel. Tá? O saldo não é fiel. Muito fiel no começo do dia, no final do dia é muito pouco fiel. Então, assim, afirmar que vai ter um stop ou no dia de hoje por conta de uma posição feita ontem, é muito provável que o que você está achando que aquele player está comprado ou vendido de ontem, ele não está, né? Naquela intensidade. Tá? Então essa informação eu não olho, dessas 4 eu não olho. O grande erro, né,
que você pode estar incorrendo, tá? É um erro de, vamos dizer, de crença ou de software, que é esse... estrangeiro comprou muito ontem, logo ele vai continuar comprando hoje. Aquelas 4 afirmações, compraram muito ontem, hoje está vindo para baixo, aquele cara vai estopar. Né? Esse erro de software, né? É um erro de programação da sua mente, que geralmente é a crença, é o que você acredita. Você aprendeu que se o estrangeiro manda no mercado, se o estrangeiro comprou muito ontem, logo ele pode continuar comprando hoje. Tá? Se algum player comprou muito ontem e o preço vem para baixo do médio dele, logo ele vai estopar. É um erro de software, é um erro de como a tua mente funciona. Você pode estar incorrendo nesse erro. Tá? Vamos lá, como é que eu uso essa informação? Aí não é um vídeo, vamos dizer que é essa é a única verdade do mercado e nada mais funciona, só isso aqui. Não é isso, mas é como eu uso essa informação. Tá? Naquela primeira, né, questão de olhar a posição dos players, né, na BMF, estrangeiro, né, o grupo de pessoa física, banco, por aí vai, né, eu uso muito mais aquela informação no dia a dia para validar no nível microestrutural se o cliente que eu estou achando que está operando por aquela corretora é estrangeiro, é tesouraria, é banco, né, ou é fundo, ou é varejo. Tá? É muito mais para validar, né, se a minha leitura microestrutural do dia anterior está correta ou não. Muito mais, para ir validando e trazendo insumo de, muito mais para ler mercado, tá, do que para ter uma conclusão, estrangeiro comprou muito ontem, então o mercado é de alta, é tendência de alta. Eu não tiro esse tipo de conclusão, a não ser em situações extremas, que eu chamo de posição técnica, tá, que é diferente do pote do varejo que eu falo no intraday, porque aí é no intraday. Nesse caso não, uma posição mais técnica, mais longa, quando os estrangeiros, tá, ou fundos, aí depende também, tá, são duas coisas, eu olho os fundos e também estrangeiros. Quando eles atingem níveis históricos de compra ou de venda, de posição, né, tanto na compra quanto na venda, altos ou muito baixos. Aí sim eu tiro uma conclusão com aquilo, mas aí fica tema para outro vídeo. Tá? Aí é um play de posicionamento técnico. Tá? De que, o cara está muito exposto, e aí a partir dali, ele provavelmente, se ele estiver muito exposto na compra, a partir dali, ele é muito mais fácil ele ser um vendedor marginal do que um comprador marginal, a partir dali, tá? Um play de posição técnica. Tá? A segunda afirmação, que é aquela afirmação de continuidade. Alguém pela Merrill tinha comprado muito ontem, ela vai comprar muito hoje? Cara, eu uso isso, eu dou muito mais peso para a informação corrente. Tá? O meu trade não é, né, vamos dizer, se eu fosse escrever o setup, não é, para eu comprar, o algoritmo tem que ter sido ligado ontem na compra, e aí o cara vem e liga hoje pela mesma corretora. Não, se o cara ligar hoje, tá, distante do preço justo, tá, o mercado está barato, pela minha visão de preço justo, algum cliente liga um algoritmo de compra, num contexto que eu acredito que está barato, com umas características de que parece um algoritmo que vai durar, com tamanho de ordem, com intervalo entre as ordens, um algoritmo agressivo, esse é o meu setup, tá? É o que está acontecendo agora. É óbvio que se o cara fez isso ontem, para mim, isso entra no contexto. É muito importante saber que o cara fez isso ontem, mas ele não é um qualificador. Ele não, se eu fosse escrever num computador esse setup, eu não necessariamente colocaria a informação de ontem como um qualificador dizendo, olha, se ontem ele comprou também e hoje ele está comprando, aí eu vou aumentar o lote ou eu vou entrar. Então, e se o cara está dando sinal hoje, mas não deu o sinal de compra ontem a Merrill, eu não vou comprar hoje. Então ele não é um qualificador. Ela é importante saber? Sim, é importante saber. Você está ali, o ativo que você opera, é importante saber o que está acontecendo. Mas no meu caso, essa segunda afirmação, né, de que alguém pela Merrill comprou muito ontem, e ela não é um qualificador. De fato, ela está ali, está na minha cabeça, faz parte, mas ela não é decisiva para eu entrar ou não. Tá? O terceiro, que é aquelas zonas de interesse. O Morgan, ontem parece que ele teve interesse muito no 127.850 pontos. Tá? Se hoje voltar lá, cara, eu fico esperto. A questão é o seguinte, aqui muita gente, eu uso isso. Tá? Até marco alguns níveis de preço onde os algoritmos importantes são ligados e desligados. Inclusive eu falei isso em 2 vídeos aqui, tá? Como contar a história do dia, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e também checklists de 6 passos, o que eu faço todo dia antes do mercado abrir, tá? Nesses 2 vídeos eu falo um pouco sobre isso, tá? De como é que eu olho isso. Aonde está o erro aqui? Tá? Muita gente olha isso como setup puro, tá? E fica esperando o mercado voltar hoje para 127.850 e
só sabe ver essa informação, só está pronto para vender quando chegar no 127.850, porque espera que o Morgan, que vendeu ontem lá, vai entrar hoje e vender. E se o Morgan não vende, inclusive até sai comprando, esse cara simplesmente deixou o que o mercado tinha para contar de novo no dia de hoje, deixou para o lado e está preso num setup, vamos dizer, de ontem. Ele está preso numa ideia, não é um setup de ontem, o setup é de hoje, né? Mas ele está preso numa ideia de que, putz, tem que acontecer aquilo, ele quer que aconteça aquilo. Mas ele perde, assim, se você não souber olhar e dividir essas coisas na tua cabeça, você perde a riqueza, que é o que o mercado está te contando hoje. E como é que você separa isso? Porque eu não sei como é que você separa isso. A questão é a seguinte, tem lá uma linha traçada na minha tela, ou escrita aqui no meu, do lado, numa folha, falando, olha, no 127.850 ontem o Morgan vendeu. Se voltar lá, cara, olha, e ele estiver vendendo, pô, me mostra que ele tem interesse vendedor. Contextualmente faz sentido para mim, mas eu tô livre para ver o que o mercado está me mostrando hoje. E o mercado pode estar me mostrando hoje uma coisa completamente diferente. Ele pode estar me mostrando hoje que alguém pelo Morgan, alguém por qualquer outro lugar está extremamente comprador. E eu não tenho que ter esse viés de esperar o mercado subir para 850 para lá tomar uma decisão de virar vendido. Eu tenho que estar livre para ver, para sentir e para eventualmente operar o que o mercado está me mostrando hoje, cara. Tá? Tem que saber fazer essa separação. E o último, que é aquele play de, putz, o mercado, alguém comprou muito ontem, hoje o mercado está abaixo do preço médio, esse cara vai estopar. Isso é raríssimo de eu fazer. Raríssimo. Em algumas vezes, tá? Eu, contextualmente, quando pessoa física se destaca muito na posição da B3, comprando ou vendendo muito, e também é refletido no meu cálculo de pote, dá para ver ali que, putz, o varejo acabou passando muito comprado ou muito vendido, e esses caras peitam o mercado, alguns caras desses, né? Não o varejão que opera com margem pequena, é um outro tipo de varejo, tá? Que até faz swing trade e tal, e tem um lote significativo para esse público no mini índice. Tá? Às vezes, algumas poucas vezes no mês, poucas mesmo, esses caras são pegos. Mas é muito difícil operar em cima disso. Tá? O meu trade na pessoa física dá, sei lá, 20, às vezes 15, às vezes 30 oportunidades dentro do dia, o do pote do varejo dentro do dia. Esse que eu tô falando de, putz, varejão comprou muito ontem, eu vi na posição da B3, e hoje o mercado cai, e cai demais, e aí começa a vir stop deles, é muito difícil de pegar. Eu vou te falar que talvez tenha pego um trade, 2 trades desses bons nos últimos tempos, entendeu? Assim, não é uma coisa que usualmente eu fico ali, né, acompanhando, ou fazendo, ou esperando, tá? Vamos lá, qual que é a conclusão, então, de trazer a informação de players de ontem para operar hoje, tá? É importante saber dessa informação no meu operacional, é importante saber, mas ela não entra no meu critério decisório. Ela não entra, ela não é ela, na maior parte das vezes, tá, que vai definir o meu clique de comprar ou vender. É muito mais a informação corrente. Eu quero estar aberto para o mercado me mostrar ali no dia de hoje o que agora. Eu aprendi. O Lombardi, o Roberto Lombardi, para quem já sabe, né, já falei algumas vezes aqui no vídeo, um cara assim, extremamente inteligente, talvez um dos melhores traders, né, como pessoa física que o Brasil já teve, ou que o Brasil já tem, né, porque inclusive ele acho que continua operando. Tá? Ele falava isso lá atrás, era muito vago para mim, né? E eu citei em vários vídeos aqui, de quanto mais você dá peso para quem faz trade mesmo, quanto mais você dá peso para informação corrente, e mais se desagarra de tudo que não é corrente, mais você tá livre para ver o que o mercado tem para te mostrar no timing dele e não no timing que você queria, cara. Você quer que o mercado segure, porque ontem o Morgan vendeu muito no 850, você tá justamente no pêndulo oposto do que ele tá falando, que é você tá amarrado numa ideia que pode ou não dar certo, e você perde sensibilidade porque o mercado tá te trazendo de informação corrente. E é muito mais importante a informação corrente do que a informação passada. Muito mais, muito. Cada vez mais no meu trade de intraday, eu tenho dado cada vez mais peso para a informação corrente ali, tá? E corrente mesmo, assim, coisa 5, 10, 15 minutos para trás já está ficando informação antiga, salvo raras exceções, né, que é um algoritmo que está ligado muito tempo antes e ele está mantido ligado. Aí, putz, eu guardo essa informação, né, desde o momento da ligada dele. Mas
tirando esse tipo de coisa, cada vez mais eu tenho dado atenção para a informação corrente, cada vez mais, e deixando o mercado me dar, no timing dele, né, a informação para pular para dentro do mercado, tá? E cada vez mais solto dessas amarras de antes e de ontem. Mas não significa que eu não considero elas, mas elas não são qualificadoras para eu dar o clique. Tá? Espero que você tenha gostado. Depois de acabar esse vídeo aqui, vai lá assistir os 2 outros, como contar a história do dia e o checklist de 6 passos. Eles vão ajudar a complementar um pouco dessa ideia aqui. Tá? E se você gostou, clica no curtir, que o YouTube entende que é um bom conteúdo, manda para mais pessoas com o mesmo interesse. E a coisa que eu sempre peço de verdade, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você já pensava desse jeito, se já fez essas 4 afirmações que eu falei. Se faltou alguma dessas afirmações, né? Aconteceu tal coisa ontem, logo vai acontecer hoje. Se faltou alguma que você ou faz ou não faz, mas critica, cara, coloca aqui embaixo, comenta, deixa aqui embaixo, né, uma comunidade rica para outras pessoas que leem comentários também, não ficar só aquela coisa, que bacana o vídeo, tá, não sei o quê. Cara, traz riqueza de experiência aqui para baixo, tá? Tanto para você quanto para os outros. Espero que você tenha gostado. Abraço, boa semana.